Olá pessoal, professora Andressa. Estou gravando aqui nossa primeira videoaula para que vocês possam acompanhar o conteúdo em casa, tendo algum suporte. É um período muito complicado, onde a gente precisa ficar recluso para garantir a nossa saúde e a segurança da família, a saúde de todos. Então vamos acompanhando por aqui para que vocês não sejam prejudicados aí com o conteúdo escolar. Então eu vou usar o nosso material, sempre usando o nosso material para ficar mais fácil para vocês acompanharem as aulas, trazendo um exemplo ou outro de fora, mas sempre acompanhando o nosso material. Então a página que está aberta aqui para vocês acompanharem comigo é a página 18 da apostila, onde a gente vai entrar nas flexões dos substantivos, né? Então, trabalhando a flexão do substantivo, nós vamos trabalhar a questão de gênero, dizer se ele é masculino ou feminino, número, dizer se ele é singular ou plural, e trabalhar o grau do substantivo, dizer se ele é um grau aumentativo, diminutivo ou se é um grau normal. A primeira flexão que a gente vai trabalhar aí é a questão do gênero. Quando a gente fala em gênero, a gente quer saber se esse substantivo é masculino ou feminino. Os exemplos que aparecem aí na apostila são juiz, juíza, juiz no masculino, juíza no feminino, cidadão ou cidadã, cidadão no masculino, cidadã no feminino. Eu posso dizer o menino, a menina, né? O menino no masculino, a menina no feminino. Nesse caso, são 3 exemplos que a gente pode classificá-los como substantivos biformes, ou seja, eu tenho uma forma para designar o masculino e outra forma para designar o feminino. Quando eu falo o menino, eu sei que eu estou falando de um substantivo dizendo que é um gênero masculino. Quando eu falo a menina, eu estou classificando no gênero feminino. Agora, dentro da classificação do substantivo, a gente vai ter o que a gente chama de substantivo uniforme, ou seja, onde vai apresentar apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Então, o primeiro que a apostila traz aí é o que a gente chama de sobrecomum. O que é o substantivo sobrecomum? São aqueles que somente um gênero nomeia as pessoas, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra criança, a criança vai designar tanto seres do sexo feminino quanto seres do sexo masculino. Então, não importa se eu estou falando a criança, serve tanto para um menino quanto para uma menina. No caso, quando eu falar o indivíduo chegou tarde, o indivíduo pode ser uma mulher, não necessariamente precisa ser um homem. No caso da testemunha, a testemunha de defesa compareceu ao julgamento. A testemunha pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Então, esse tipo de substantivo ele é chamado de sobrecomum. Depois, um pouquinho mais para baixo, a gente vai trabalhar a questão do comum de 2 gêneros. O comum de 2 gêneros, muito embora eles não mudem de forma, a gente pode identificar o gênero a que pertencem as palavras pelas palavras que vêm antes, que antecedem esse substantivo. Então, por exemplo, se eu falar, por exemplo, dentista. Dentista serve tanto para o homem dentista como para a mulher dentista. O que vai designar se é um homem ou se é uma mulher? O artigo que vem antes. Então, o dentista, a dentista. No caso do estudante, o que designa se é um menino ou uma menina? O substantivo, o artigo, perdão, que vem antes desse substantivo. Então, se eu disser o estudante, a estudante, um estudante, uma estudante, eu estou designando aí o gênero de quem eu estou falando, se é feminino ou se é masculino. O último que aparece aí são os substantivos epicenos. Esses, no geral, são utilizados para nomear animais de ambos os sexos, né? Então, por exemplo, quando eu quero falar, a apostila aí traz o exemplo, a onça macho, a onça fêmea, o jacaré fêmea, o jacaré macho, o tatu fêmea, o tatu macho. Por quê? Porque a onça é uma palavra feminina, mas quando eu preciso designar o gênero masculino, eu preciso, no caso dos animais, acrescentar a palavra macho ou fêmea. Na sequência, a gente vai trabalhar a questão da flexão de número do substantivo. Então, no geral, a flexão de número ela vai englobar o quê? Dizer se essa palavra é singular ou plural.
Quando eu quero dar uma característica de ter mais de um em alguma situação, eu quero dar a ideia de plural. Só que fazer o plural do substantivo não é tão simples quanto parece. Então, a gente avançando lá para a página 19, para a gente acompanhar junto, nós vamos olhar lá em cima um quadrinho onde aparece a terminação dos substantivos no singular e como é que a gente faz o plural dessas palavras. Então, para a gente formar o plural de uma palavra, a regra geral diz que basta a gente acrescentar um S no final da palavra e a gente forma o plural. Essa é a regra geral, mas existem algumas situações específicas onde a gente precisa acompanhar e esse quadrinho aí está mostrando muito bem. Então, a primeira regra que aparece aí são palavras onde, caso terminadas em R, como aparece aqui a primeira linha do quadrinho, R ou Z, ou terminadas em S, tá? Se a gente seguir a mesma regra aqui, a gente vai ver que palavras terminadas em R, Z ou S, para formar o seu plural, a gente vai acrescentar um ES ao final. Então, se eu colocar lá a palavra nariz, o plural, narizes. Se eu colocar a palavra flor, eu vou ter flores. Se eu colocar a palavra cruz, eu vou ter a palavra cruzes, né? E assim por diante. Agora, vão existir algumas exceções. No caso dos monossílabos tônicos ou em caso de oxítonas tônicas, a gente vai acrescentar o ES como aparece aí. Qual seria esse monossílabo tônico? Monossílabo tônico, por exemplo, mês. Como é que eu faria o plural de mês? Meses. Acrescento ES ao final. No caso de palavras oxítonas, relembrando a classificação, o que é uma palavra oxítona? Oxítona é quando a última sílaba dessa palavra é a sílaba tônica, né? Então, no caso aí da palavra, vamos supor, país. País é uma oxítona terminada em S. Então, eu acrescento ES ao final. Agora, o que vai acontecer quando ela for terminada em S, mas ela não for uma oxítona? Elas se tornam invariáveis, como, por exemplo, aparece ali na frente os ônibus. O ônibus no singular. Quando eu vou colocar o plural, essa palavra não sofre alteração. Por quê? Porque ela é uma proparoxítona, terminada em S. Então, no caso da proparoxítona terminada em S, essa palavra não tem plural. O que forma o plural dela é o artigo que vem antes. No caso da palavra lápis, uma paroxítona terminada em S. O que é uma paroxítona mesmo? Quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. No caso também uma proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Na sequência, a gente observa aí as palavras terminadas em ão. Esse plural, ele segue aí alguma dificuldade, porque não existe uma regra específica que nos ensine a fazer esse plural de palavras terminadas em ão. As variáveis possíveis seriam terminar essas palavras em ãos, ões ou ães. E algumas das palavras aceitam as três terminações, como por exemplo o substantivo ancião. Tanto faz eu falar anciãos, anciões, como anciães. Claro que a mais usual seria anciãos, mas as três estão corretas. Professora, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para memorizar esse tipo de plural? Leitura. Muita leitura para a gente ganhar vocabulário e ver como é que se formam esses plurais, porque não existe uma regra específica para ele. Pessoal, eu vou interromper aqui esse vídeo, porque eu não consigo fazer vídeos de mais de 10 minutos, e eu começo o próximo aí na sequência, fazendo o plural das palavras terminadas em al, el, ol, ou, ok?